Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Você vai louvar a Deus e vai aprender da sua palavra hoje. Hoje é uma noite especial, então vamos louvar a Ele com este louvor. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te chamar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho,
Amém. Boa noite a todos, boa noite a todas, paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa estar com você hoje, sempre, a cada momento, te consolando, te fortalecendo, e que o amor de Deus, Ele te abrace, e que você sinta todo esse peso do amor de Deus, que você sinta essa generosidade do amor de Deus no seu coração. Mais uma noite, mais uma reunião, mais um encontro com você, e eu louvo a Deus pela tua vida, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, reunidos desta maneira, em comunhão dessa maneira, dessa forma, e a minha oração, o meu desejo é que o Senhor te abençoe, que o Senhor, Ele abençoe você abundantemente, que você seja guardado pelo Senhor, preservado pelo Senhor, que realmente você se sinta amado por Deus. Esse é o desejo do meu coração. Eu sei que Deus, Ele ama você. Talvez você passe por algumas situações que você pense assim, será que Deus me ama? Digo a você com toda a fé na minha alma, Deus, Ele ama você. Pode ter certeza disto. Esse é o momento de a gente orar pelos dízimos, pelas ofertas, orar por você que é dizimista, você que é ofertante, você que patrocina com a tua oferta e dízimo essa comunidade, essa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar você grandemente. A minha fala aqui é uma fala de gratidão. Gratidão pela generosidade tua, pela generosidade dos irmãos, das irmãs, que têm compreendido este trabalho tão abençoador. Esse trabalho, essa dedicação dos teus pastores, dos teus líderes, e você tem abençoado o reino de Deus. Você tem sido um instrumento para abençoar o reino de Deus. A gente sempre gosta de deixar muito claro a seguinte situação. E eu me lembro que desde que o pastor Ivaldo ministra ofertas, Roberto, que também teve essa oportunidade de fazê-lo, ainda lá em 1996, quando a gente inaugurou a igreja aqui no Alves Dias, aqui embaixo, aqui onde é a Assembleia de Deus, sempre foi dito assim, você não tem a obrigação de dizimar e ofertar. Essa palavra ela é sempre voltada aos membros da nossa igreja, que entendem, que conhecem a palavra e que sabem da alegria, que sabem da bênção que é dar, poder doar, poder ser generoso. Então eu agradeço você que assim faz. Agora, se você que está me vendo aqui hoje, você que está me vendo e você sentir o desejo no teu coração de fazê-lo, que você faça. A sua oferta será sempre bem-vinda para que a gente possa utilizar na obra de Deus, para que a gente possa fazer algo com responsabilidade, usar desse recurso para abençoar o reino de Deus e abençoar outras pessoas, e abençoar pessoas como nós temos feito no trabalho social com o Laerte, no trabalho social com a Rita, e a igreja tem abençoado pessoas, com cesta básica, com recursos, e muitas vezes nós levantamos e pedimos, as pessoas vêm e nos atendem. Então é isso que nós fazemos com esse recurso. Estamos edificando aqui sim uma igreja, estamos aqui junto com os pastores, junto com os nossos irmãos, onde muitas almas aceitaram Jesus e tantas vidas foram transformadas. Que Deus abençoe você. Eu não falei para a Camilinha, mas tem um texto de Hebreus que eu estava me lembrando agora, Hebreus 13, no verso 15 e verso 16, principalmente o verso 16, tem uma mensagem muito interessante. O 15 fala assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. E aí no 16, o escritor de Hebreus fala: e não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Tais sacrifícios agradam a Deus. Eu me lembro de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses também, o apóstolo Paulo fala que ele recebeu dos irmãos, ele foi guardado, ele foi abençoado pelos irmãos no sentido de finanças, de ofertas, e ele fala que isso era um aroma suave ao Senhor. Então, as nossas ofertas, os nossos sacrifícios também agradam a Deus, e é isso que eu agradeço a Deus e oriento a você. Faça isso com o teu coração aberto,
com o teu coração generoso, você jamais vai vencer o Senhor Deus em dar, em ofertar, tá bom? Aqui do meu lado direito, do lado esquerdo seu, eu acredito que esteja aparecendo, está aparecendo os dados dos nossos bancos, Banco do Brasil, do meu lado esquerdo, do seu lado direito, o Banco Bradesco, que nos mostram, né, e aqui está identificando as nossas contas correntes. Quem tem cadastro no Pix e vai fazer pelo Pix um cadastro, então é nessa conta aqui, do Banco Bradesco. A nossa chave é o nosso CNPJ. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você, que Deus multiplique o recurso em tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Aí você, onde está, na tua casa, eu aqui, e o pastor tem dito, eu tenho dito também a respeito deste momento que nós estamos vivendo. Hoje só está eu e a Camilinha aqui, só nós dois. A igreja está apenas com cadeiras aqui, e às vezes é um misto de sentimento, ao mesmo tempo que a gente se sente alegre, feliz e motivado de estar falando com você, ao mesmo tempo vem um sentimento de tristeza por não termos ninguém aqui há tanto tempo, mas eu sei que tudo, absolutamente tudo, está nas mãos de Deus, e Deus tem o controle de todas as coisas. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus, que você possa falar com o Senhor junto comigo. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, nós estamos diante do Senhor, e nessa hora, neste momento, eu quero abençoar os nossos irmãos através desta oração. Aliás, suplicar a Tua bênção, né? Nós não podemos abençoar nessa área, é o Senhor quem o faz. Eu quero te pedir que toda a sorte de graça, toda a sorte de bênção seja sobre eles, os nossos dizimistas, os nossos ofertantes, os nossos irmãos e irmãs, que são os patrocinadores desta obra, desta casa, deste ministério, que jamais venha faltar sobre a vida deles, jamais, o recurso, a bênção, a Tua companhia, a saúde para o trabalho, que jamais o Senhor os deixe, que eles possam ser guardados pelo Senhor. A Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tudo é do Senhor, tudo é pelo Senhor. Tudo que temos, tudo que somos vem das Tuas mãos. E nós só Te agradecemos, e como aprendemos com Davi, quando ele foi ofertar para a construção do templo, só devolvemos aquilo que é do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu Te peço a Tua bênção, eu Te peço a Tua graça sobre nós, sobre todos esses amados irmãos, que generosos têm sido, que generosos eles têm demonstrado essa generosidade para muita gente. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. É a minha oração em nome de Jesus. Te peço pela ministração da Tua palavra nesse instante. Usa a minha vida, que a Tua palavra possa produzir algo novo, um fruto de justiça a esses Teus filhos. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler o Salmo 46. E eu vou ler o verso 1 até o verso 3. Salmo 46, do verso 1 até o verso 3. É um salmo dos filhos de Corá. O ano passado, logo no início da pandemia, eu tive a oportunidade de pregar e falar sobre todo o Salmo 46. Hoje eu quero ler apenas 3 versículos. O primeiro até o verso de número 3. Quando o escritor, o salmista, ele fala assim: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, ou se mude numa outra tradução, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes eles sejam sacudidos pela sua fúria. Só até aí.
E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema. O Espírito Santo colocou em meu coração o seguinte tema: o que nós precisamos fazer, ou o que nós devemos fazer, ou o que fazer quando nós vivemos e enfrentamos dias difíceis. Essa é uma pergunta a ser respondida aqui hoje, e a minha proposta é respondê-la em nome de Jesus, usando como recurso a palavra de Deus. A grande verdade é que, às vezes na nossa vida, nós enfrentamos situações extremamente contraditórias com tudo aquilo que nós falamos a respeito de cuidado de Deus, o zelo de Deus por nós. A grande verdade é que muitas vezes eu e você, nós atravessamos por desertos que nós jamais imaginaríamos atravessá-los. Desertos inimagináveis. A verdade é que a gente passa por algumas situações que nós não as entendemos, nós não conseguimos, ainda que a gente olhe para o lado, ainda que a gente busque uma resposta, a gente busque uma compreensão, a gente não consegue entendê-la. A sensação, e não só a sensação, mas a experiência de vida, do cotidiano, é de que realmente o dia mau ele chegou. O dia mau ele se estabeleceu. Está difícil, quase que não sai. Né, Camilinha? Quase que não sai, mas saiu. O dia mau ele chegou, foi tomando conta, foi chegando. Essa é a sensação que a gente tem. E por vivermos uma situação assim, por vivermos uma situação deste modo, a gente começa então a seguir uma linha de raciocínio que a gente diz o seguinte: a impressão que nós temos é de que Deus ele não está olhando para a gente, é de que Deus ele não está cuidando da gente, preservando a gente. Essa é a sensação que nós temos. A sensação, ela começa a se tornar um pouco crítica dentro de nós, porque além das sensações humanas, dos sentimentos que nós temos, nós também somos confrontados por pessoas. Existem aqueles que chegam e eles dizem o seguinte, que uma situação assim, deste modo, situação onde os tempos são difíceis, essas situações elas acontecem por uma razão, porque existe pecado na gente. Existe algum pecado que nós permitimos que este pecado fosse um pecado de estimação. A gente carrega esse pecado e por conta disso a gente está sofrendo. Algumas pessoas chegam até duvidar da integridade que eles têm diante de Deus. Isso acontece. O grande problema é que quando você ora, parece que a tua oração não é respondida. Quando você busca a Deus, parece que Deus ele está escondido de você. Quando você clama a Ele por conta de uma situação assim, parece que Ele se ausentou de você. O céu parece que se tornou um céu totalmente de bronze, onde as orações elas não penetram mais os céus. Quando se ora, não se tem a sensação de ter paz no coração, aquela paz que te dá tranquilidade de saber que Deus está te ouvindo, que existe esse momento de crise, existe esse momento de dificuldade. Estas são as sensações que nós vamos sendo tomados. Parece que Deus se esqueceu da gente literalmente, é isso que nós pensamos.
a nossa oração, ela se distanciou dos céus. A nossa oração está longínqua de Deus. A nossa oração, ela parece que é uma oração onde nós não sentimos a presença de Deus ao nosso lado. Sabe, gente, em momentos assim, então se torna difícil a gente encontrar uma saída. Em momentos de dificuldades, em momentos de desertos, parece que não tem saída. Todas as possibilidades, você olha, elas são esgotadas de tal modo que você parece não encontrar nenhum recurso. E aí eu fico pensando, o que me parece é que as coisas do lado de fora, as coisas exteriores, aquilo que causa medo na gente, tudo que está do lado de fora, parece que isso tem poder de entrar dentro da gente e nos tornar maus, amargos, maus no sentido de sentimentos ruins, não de maldade humana, mas nos sentirmos maus, angustiados, cheios de dúvidas. Ou às vezes ao contrário, aquilo que você deixa entrar dentro de você, acaba extrapolando para o lado de fora também. E a grande resposta que nós devemos dar, ou a pergunta a ser respondida, é o que nós precisamos fazer quando nós enfrentamos esses tempos de crises. O que nós temos que aprender quando nós passarmos por essas dificuldades. E aí eu fico pensando que a nossa alma, o nosso ser, onde Deus habita por meio do Espírito Santo, já que a Bíblia fala que nós somos a habitação do Espírito, a nossa alma e o nosso coração, ele deve se alimentar de verdades. Ele deve ser alimentado por coisas que vão nos dar forças para enfrentar essa dificuldade. E algumas coisas, eu não posso permitir que elas adentrem ou entrem dentro de mim. Algumas coisas elas não podem ser permitidas nos habitar. E a primeira coisa, quando nós passamos por um deserto inimaginável, quando o deserto ele chega e parece que ele quer ficar, ele é estabelecido, a primeira coisa que eu e você precisamos aprender, a primeira coisa que nós devemos fazer é não permitir que a nossa mente, que o nosso coração e alma, eles trabalhem no sentido de que Deus nos abandonou, que nós somos abandonados por Deus. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Porque numa situação dessa, nós corremos o risco de sermos tomados por um sentimento de vitimização. Nós nos sentimos vítimas. E o pior é que o sentimento de vítimas aí é um sentimento de que nós somos vítimas da falta do cuidado de Deus. Nós somos vítimas do descuidado de Deus. E porque nós nos sentimos abandonados por Deus, esse é o cuidado que eu e você temos que ter para não deixarmos isso acontecer, porque as pessoas que permitem esse sentimento que Deus os abandonou, esse descuidado divino, essa vítima de Deus, essa vítima do olhar de Deus para o lado onde Ele não te dá atenção e não enxerga e não te vê, esse sentimento então faz com que a gente comece a duvidar da bondade de Deus. A gente comece a duvidar de todas as lições, de todo o aprendizado, de todo o momento de caminhada com Deus, onde nós sentimos a presença dEle. Então, o que acontece é que nós começamos a duvidar da palavra de Deus, da fidelidade de Deus. E uma coisa que eu já vi, algumas pessoas se posicionando dessa forma, eles dizem assim: poxa, logo eu,
que sou tão bom, eu que tinha um relacionamento com o Senhor tão puro, um relacionamento tão sincero, e o Senhor deixou com que isso acontecesse comigo. E aí as reflexões, elas começam a caminhar nesse sentido de abandono, de dúvida em relação à palavra. Logo o Senhor que me ensinou, e eu acreditei, eu criei. Quando o Senhor disse aos discípulos, depois de ressuscitado, que estaria conosco, lá em Mateus 28:20, todos os dias, até a consumação dos séculos, ou aqui nesse texto, aqui nessa tradução, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Agora, eu fico pensando uma coisa, gente, que são em momentos de dificuldades, são em momentos difíceis, são em momentos que nós atravessamos os desertos da nossa existência, que eu e você, nós vamos ser testados por Deus. A nossa fé, o nosso posicionamento, aquilo que o pastor Ivaldo pregou no domingo aqui. Se você é coluna, ou se você é só uma parede bonita com desenhos, com uma arte que foi feita nela, ou não, você é uma coluna que segura e aguenta tudo, porque você é coluna de Deus. São nesses momentos que nós somos testados a realmente olharmos para dentro de nós e demonstrarmos isto para as pessoas, se nós cremos ou não cremos em Deus. Se caminhamos com Deus de verdade ou não, ou se a nossa caminhada com Deus era um caminhar que se deu no momento de emoção, no momento que a minha vida tinha tudo certinho, tudo programadinho segundo o meu conceito. A verdade é uma só, que Deus jamais abandona os seus filhos. Por isso que você tem que colocar no teu coração, em momentos de crises, em momentos de dificuldades, pastor, o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, você precisa saber disso com toda a fé em teu coração. Você precisa crer que Deus, Ele não te abandona. É muito mais fácil nós virarmos as costas para Deus. E quantos de nós viramos as costas para Deus? Do que Deus virar as costas para nós e nos abandonar. O contrário, o homem abandonar a Deus sempre acontece. Mas Deus abandonar alguém, jamais Deus o fará. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda epístola ao seu filho Timóteo, no capítulo 1, no verso 12, Paulo escreve assim: por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, Timóteo, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido, e independentemente do mal que vem para ficar, dos dias maus que são realidades, independente daquilo que foi estabelecido na minha vida como uma conspiração que parece que o mal me tocou, eu sei em quem eu tenho crido, que Ele é poderoso, Ele vai me guardar, Ele vai guardar aquilo que eu lhe confiei até o último dia. E o profeta Isaías também diz no capítulo 41, versículo 10, quando Deus ele fala com a nação de Israel, e eu queria que você tomasse isso para você, Deus dizendo para você hoje: por isso não temas, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Portanto, não existe razão para nós acharmos que Deus nos abandonou por conta de uma situação transitória, por conta de uma situação que aconteceu ou que está acontecendo. Não tem como nós negociarmos isso dentro de nós, não tem como a gente achar que Deus nos abandonou. Uma segunda coisa a ser feita no momento em que nós enfrentamos dias difíceis, dias de crises,
Eu não posso jamais deixar habitar no meu coração um sentimento que Deus ele não carrega por mim, um sentimento de que eu sou importante para Ele, um sentimento de que Ele não se importa conosco. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 38, nos fala a respeito disso. Esse texto aí, ele faz parte daquele contexto quando Jesus ele está no barco com os seus discípulos, no mar da Galileia, no lago de Genezaré, e a tempestade vai se formando, e Jesus dormindo na popa do barco, como diz esse verso, com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos vendo ali, sentindo o perigo próximo, sentindo aquele dia difícil, aquela tempestade que chegou, e de repente quando os discípulos vão acordá-lo, olha o que os discípulos dizem para Jesus: mestre, não te importa que morramos? Ou seja, nós não temos nenhum valor para você, nós estamos aqui para morrer e você dormindo. E como os discípulos num barco, nessa tempestade, eu e você podemos passar por situações e vivenciarmos situações que nós vamos ser tentados a pensar e achar que Deus ele não se preocupa com a gente, que Deus não se importa com a gente, que Deus não se importa comigo. A minha oração é uma oração que eu faço, mas é uma oração não ouvida. Existe uma recusa divina em me ouvir. Deus ele está desinteressado. Deus ele não dá importância a mim. A tempestade chegou, as ondas começaram a invadir o nosso barco, nós sentimos o naufrágio bem pertinho, mas Deus ele parece que ele não nos enxerga, ele parece que não nos vê. É a oração não respondida: Senhor, cura, Senhor, livra, Senhor, eu preciso de um emprego, Senhor, eu preciso disso, e a oração parece que não é ouvida. É o caso e o exemplo que nós poderíamos usar como analogia: os discípulos tentando tirar a água do barco, e a água não era vencida por conta da tempestade, eles não conseguiam vencer aquela situação, e a nossa oração, com sofreguidão, e nós vamos orando, vamos clamando, e parece que Deus não nos ouve. Às vezes nós temos a sensação de que Deus ele está indiferente. No caso aqui, Ele está dormindo. Ele se nega a nos ouvir, e Ele se nega a tal modo e tal ponto que Ele dorme no meio de uma tempestade. Ele dorme, Ele descansa, a tempestade nos pegando e Ele dorme. Essa é a sensação que nós temos agora. E como que eu posso saber? Como nós podemos saber então que Ele se importa, que Ele não é indiferente? Em primeiro lugar, eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso conhecer a verdade de verdade. O texto de João, no capítulo 8, no verso 31 e 32, é um texto que você conhece tão bem. O verso 32 a gente sempre repete, mas o 31 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. O que me traz é solidez. O que me traz essa solidificação de conhecer a Deus de verdade é quando eu permaneço firme na palavra. Quando a palavra de Deus ela carrega dentro de mim um sentimento e um grau de importância. Eu sei que eu vivo pela palavra, eu não sei viver mais sem a palavra de Deus. Eu não consigo mais existir neste mundo, neste planeta, nessa terra sem a palavra de Deus. E Ele diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês vão ser de fato meus discípulos. É isso que Jesus diz. Então eu preciso, para ter essa certeza, para ter essa convicção inegociável de que Deus ele não me abandona, de que Deus ele se importa comigo. Sim, nós somos importantes para Deus no momento de crise, no momento de dias difíceis, no momento de dificuldades. Eu preciso conhecer Deus de verdade. E aí no verso 32, e conhecerão a verdade,
e a verdade vos libertará. E conhecer essa verdade, como eu disse, sendo redundante, conhecer a verdade de verdade, ela nos liberta para esse andar, essa aventura de confiar em Deus em todo tempo, em todo momento, em todo instante, em toda circunstância. E quando isso acontece, quando eu busco conhecer Deus de verdade, quando eu me projeto na vida com esse sentimento e nessa postura de conhecer Deus de verdade, e conhecendo Ele de verdade, eu sou liberto para crer que Ele me guarda, Ele está comigo em todo o tempo. Isso me mantém distante, isso me mantém afastado de juízos equivocados em relação a Deus. Deuteronômio 31:6. O texto sagrado diz assim: sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará e Ele nunca os abandonará. Olha que coisa linda, gente. Eu tenho um Deus que se importa comigo. Você tem um Deus que se importa com você. Você tem um Deus que Ele jamais te abandonou. Você tem um Deus que jamais te abandonará. Você tem um Deus que, mesmo dormindo, Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que fazer. Você tem um Deus que Ele acalma tempestade no barco com os discípulos, e Ele tem o mesmo poder de fazer isso ainda hoje, porque Ele se importa com você. Eu estava lendo essa semana uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 20, eu não me lembro o verso, mas que eu me lembro que quando Maria Madalena, ela vai até o sepulcro, e quando ela chega no sepulcro, ela olha e tem 2 anjos, 2 varões, aonde Jesus havia sido sepultado, e eles estavam um à cabeceira, outro aos pés, e quando ela olha, ela não vê Jesus, ela começa a chorar. E quando ela está chorando, os anjos vão até Maria Madalena e falam assim: mulher, por que você está chorando? E Maria Madalena responde assim: olha, porque levaram o corpo do mestre, levaram o corpo dele embora, ele não está mais aqui. E quando ela se vira, ela vê Jesus, mas ela não reconhece Jesus. E por não reconhecer Jesus, Jesus faz a mesma pergunta para ela: por que você está chorando? Quem que você está procurando? E aí a Maria Madalena fala assim, pensando que fosse o jardineiro, ela diz assim: poxa, me fala onde você o colocou, que eu vou levar o corpo embora. E aí no próximo verso, que a Camilinha já achou a história, Jesus diz a ela: Maria, e ela conheceu, ela identificou aquela voz de Jesus, e ela exclama, olhando para Jesus, e diz: mestre, ou Rabone, que significa mestre. E aí Jesus diz a ela no próximo verso 17, Jesus fala assim para ela: não tocá-lo, não me detenhas nas traduções mais tradicionais, que eu ainda não voltei para o Pai. Agora, é isso que me chamou a atenção, que eu estava lembrando que a Camila já colocou para você. Olha a sequência do texto, irmãos, olha como Deus, Ele se preocupa com você, olha como Deus não abandona você, Deus não me abandona, Deus Ele se importa com a gente, Deus não tem sentimentos de desimportância em relação ao teu sofrer, em relação à tua dificuldade, em relação a um momento de crise, em relação a um momento difícil. Deus Ele não tem esse momento, esse sentimento. Ele se importa com você, Ele anda com você. E me chama a atenção aquilo que Jesus diz: diga aos discípulos, eu estou voltando para o meu Pai, que é o Pai de vocês. Eu estou voltando para o meu Deus, que é o Deus de vocês. O Deus de Jesus é o Deus que é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus que cuida da gente. Portanto, eu não posso ter nenhum sentimento de que eu sou alguém não importante para Deus. E por último, quando nós vivenciarmos uma situação que se estabeleceu por conta de uma crise, por conta de um problema, eu não posso jamais deixar
que o meu coração ele seja tomado por um sentimento de que Deus perdeu o controle. E aí o texto que eu uso aqui para me ajudar nessa última lição é o texto que eu li no começo, no Salmo 46, só o verso 1. Em primeiro lugar, eu não tenho que pensar no momento de crise que Deus, Ele me abandonou. Eu não posso ter esse sentimento de abandono, porque Deus não abandona ninguém. Deus está conosco todos os dias, e o que Ele disse é verdade. Ele cumpre a tua palavra, a palavra de Deus cumpre, a sua palavra Ele cumpre. Ele vela pela sua palavra, é isso que diz as Escrituras. Eu não posso achar como os discípulos que estavam no barco, naquele temporal, naquela tempestade, acordar Jesus e dizer para Jesus: Jesus, você não se importa com a gente. Chega a ser até desrespeitoso com Jesus. Como não me importo com vocês? Eu faço tantas coisas para vocês. Vocês que não enxergam, vocês que não se atentam, porque vocês estão tão distantes de mim, porque vocês conhecerão a verdade vos libertará. E vocês só podem permanecer firmes e serem meus discípulos se vocês permanecerem na minha palavra. Então, quando eu viro para Jesus e digo para Jesus: você não se importa, é porque realmente eu não estou ainda totalmente liberto e consciente de quem é esse Deus a quem eu sirvo, esse Deus a quem eu tenho como Deus, o meu Deus. Como Jesus disse para Maria Madalena: diga aos discípulos que eu estou indo para o meu Pai, que é o Pai de vocês, para o meu Deus, que é o Deus de vocês. Esse é o Deus que você tem, meu irmão. Esse é o Deus que você tem, minha irmã. Esse é o Deus que nós temos. E agora, eu não posso também achar que Deus ele perdeu o controle. E aí o salmista fala assim: Deus é o nosso refúgio, Deus é o meu refúgio. Na hora que ficar que tudo der errado, na hora que ficar tudo escuro, na hora que as coisas não derem certas, na hora que tudo que eu olhar ao redor, eu imaginar ou ver destruição, no sentido literal ou no sentido espiritual, mas quando eu me sentir assim, dessa forma, eu tenho um refúgio, eu tenho um lugar para me esconder. Deus é o nosso refúgio, e Deus é o nosso socorro, a nossa fortaleza presente, o nosso auxílio na adversidade. Pastor, está dando tudo errado. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Pastor, nada dá certo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Pastor, o medo está tentando me dominar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Está com a gente na adversidade. Acontece que em dias de dificuldades, em dias difíceis, eu não estou aqui querendo só teorizar, eu estou falando do nosso lado humano. A gente tem uma tendência de achar que Deus, na verdade, Ele teve um descuido, o cuidado dele entrou em colapso. Nós temos uma tendência de achar que Deus, Ele entrou em colapso, Ele colapsou. O cuidado de Deus colapsou. A gente começa a olhar onde estava Deus, onde está Deus que tudo está dando errado na minha vida. E aí a gente começa então a achar o seguinte: se Deus não me esqueceu, como as pessoas dizem, pastor, se Deus não me esqueceu como você está dizendo, então será que Ele não é tão poderoso assim? Ah, meu irmão e minha irmã, Deus é tão poderoso, Deus é tão cuidadoso, Deus é tão presente, Deus é tão amoroso. Deus, Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que o apóstolo Paulo diz. E o Salmo 93, do verso 1 até o verso 2, ele fala assim: o Senhor reina, vestiu-se de majestade. De majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. No verso 2, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Quando eu estou fundamentado em Deus e em sua palavra, eu preciso aprender uma coisa muito séria, que as estações da vida,
elas são mutáveis, elas mudam. As estações mudam, mas o nosso Deus não muda. O nosso Deus é imutável. Eclesiastes, quando no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, é um texto que você conhece muito bem, ele nos descreve, ele nos mostra, ele nos revela algumas situações não estáticas, situações que mudaram, situações que tiveram mudanças, e às vezes as mudanças não foram tão bonitas, mas jamais o texto nos revela e nos traz a informação de que Deus perdeu o controle. Há tempo para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, o nascimento é algo que nos traz alegria, nós ficamos radiantes de alegria quando nasce um filho, quando nasce alguém, uma criança, um neto, quando a família ela vem ser aumentada pelo nascimento de uma criança, mas a Bíblia fala que há tempo de morrer também. E na tristeza da morte, e na agonia do luto, muitas vezes nós achamos e somos tentados a pensar que Deus ele perdeu o controle, mas Deus não perde o controle. Isso é o que Ele diz: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de choro, tempo de sorriso, tempo de pranto, tempo de dança, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraço e tempo de não abraçar, de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de ficar em silêncio e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tudo isso a Escritura nos traz. Só que em nenhuma abertura ou em nenhum momento o escritor de Eclesiastes ele nos declara, ele nos mostra que Deus perdeu o controle. Quem aprendeu a viver os milagres de Deus, e quem aprendeu a viver sob a dependência de Deus, quem aprendeu que a sua existência ela deve ser construída somente em Deus, não naquilo que eu tenho, não naquilo que eu sou, não naquilo que eu sei, mas Deus, 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 Deus. Quem assim existe, jamais duvidará do seu controle. O escritor de Lucas, no livro de Atos, quando ele faz referência em algo que Paulo disse em Atos 17, verso 28, quando o escritor fala assim: pois nele vivemos, nele nos movemos, e nele nós existimos. É em Deus que eu vivo, é em Deus que eu me movimento. E os movimentos às vezes são movimentos não compreendidos na existência humana, mas é em Deus que eu me movimento, e é nele que eu existo. Eu só tenho razão de existir, eu só encontro razão pela minha existência em Deus. E aí o outro verso que eu marquei aqui, Isaías 26, verso 3, quando o profeta fala assim, Deus dizendo, tu guardarás. O profeta falando a Deus e reivindicando, não, ele declarando isso: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está em ti, porque em ti confia, Deus nos guardará em perfeita paz. O grande problema é que muitos só dizem confiar em Deus quando tudo está bem. Eles não têm um relacionamento com Deus verdadeiro. É supérfluo, é superficial. E eles têm uma construção de um Deus na mente deles, e a verdade que eles têm como um Deus na vida deles é um Deus que é obrigado a guardá-los de
tudo, de todas as coisas. É um Deus que classifica as pessoas, que guarda a nós e não guarda um outro que participa de uma outra religião ou nem religioso ele é. Então essa pessoa só confia em Deus e depende de Deus quando tudo vai bem. Dizem depender de Deus e dizem viver dependendo de Deus apenas nos momentos que eles sentem segurança em si mesmos, segurança neles. Eles não conseguem confiar em Deus quando a confiança não passa pela via deles mesmos. Eles têm que sentir o controle nas mãos, eles têm que ter o controle da vida, eles têm que ter o controle de tudo, porque quando se tem a necessidade de confiar em Deus, aí a confiança ela é uma confiança que ela titubeia, porque a confiança deles é nele, é neles, a confiança seria neles mesmos, em si mesmos. Nas horas difíceis, então eles começam a ter essa dificuldade de cuidar do amor de Deus. Nas horas difíceis eles têm dificuldade de perceberem esse Deus cuidando, porque eles não adoram a Deus, eles não têm intimidade com Deus. O que fazer em tempos difíceis? Não duvidar, não achar que Deus abandonou a você. O que fazer em tempos difíceis? Não achar que Deus não tem importância a você, não dá importância a você. O que fazer em tempos difíceis? Não botar na cabeça e no coração e na alma que Deus perdeu o controle de todas as coisas, porque Deus jamais perde o controle. Último versículo, para a gente terminar o culto hoje. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação. Verso 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, nós possamos também consolar aqueles que estão passando por tribulações. Que Deus abençoe você, que Deus guarde a você, que Deus proteja você, e que Deus livre você de achar que Ele é Deus na sua vida somente quando as coisas estão bem, segundo o teu critério de análise. Quero orar por algumas pessoas aqui hoje, junto com você. E eu sempre digo que não significa que os nomes que nós não falamos aqui, nós não oramos. Eu quero ser solidário aos nossos irmãos que perderam parentes, perderam pessoas importantes. Quero ser solidário aos pastores que perderam as suas vidas, que perderam essa guerra por Covid. Eu quero ser solidário a pessoas da nossa comunidade que perderam também parentes, não pelo Covid, mas que sepultaram os seus parentes durante esses dias, por estes dias. Eu quero dizer que nós somos solidários a vocês e que nós oramos por vocês. E que o Espírito Santo de Deus console vocês. Essa é a nossa oração. Abrace vocês no momento da tristeza, da saudade, da angústia. Eu oro hoje pelo Caio, irmão da Kelly, que estava internado, tinha sido transferido para UTI ontem. Eu oro pelo Elmo, cunhado do João, esposo da Lucy, está internado também, ele está com 90% do pulmão tomado, e nós oramos para que Deus possa recuperar a vida deste rapaz, o pulmão, devolver saúde a ele. Eu oro pelos médicos que estão cuidando deles, que foi pedido da família também para que nós orássemos, e eles disseram que era para eles, a família pedir para nós, os médicos pediram oração. Francisco, a Perla, a Ilga
esses médicos que cuidam do Elmo e de outros pacientes. A Cida, filha, a mamãe do Tiago e da Rosinha, nós oramos também hoje por ela. Orar pela Elaine, pela família da Elaine, que sepultaram a Wanda, que também estava enferma com o Covid-19, infelizmente. Ou felizmente, a gente não entende, na verdade é essa, né? Nós não entendemos. O que eu sei é que estar com Cristo é muito melhor, mas para quem fica é uma sensação de vazio. Orar pela Elaine, orar pelo Almir e pela família do Almir também, que sepultaram o seu papai no dia de ontem. Orar pelo Maurício do Carmo, nosso irmão Maurício, que teve uma queda no final de semana e já está em casa, graças a Deus. Ele teve uma costela que trincou, mas ele está se recuperando e louvado seja Deus. Orar pela pastora Sônia, que está internada com o Covid também, a esposa do pastor Serginho. Orar pela Sônia, pelo Everson, filho da Graça, pela Elaine, a vizinha da Graça, que está com câncer, pela Jussara, pela Sara, pelo Rafael, por conta do luto do senhor Cosme, a Slaine, a prima do Carlos, que nós temos orado. Eu falei com o Celso ontem também, ela tem melhorado, e louvado seja Deus pela oração. A Estefânia, a irmã da Sheila, que nós oramos também. A Adriana, o Edson e o Lucas, que são a filha, o genro e o neto da Dilma, da nossa irmã Dilma. A Elaine, que perdeu a sua irmã Wanda também, estava com o Covid, está se recuperando. Nós vamos orar por ela também, para esse sentido da saúde. E por todos os enlutados, né? Por todos. Não esqueçam de orar pelo meu irmão Roberto também. Roberto está recuperando a saúde dele. E que Deus dê a recuperação para o Roberto e que em breve ele possa estar com a gente aqui junto conosco. Tá bom, gente? Vamos orar? Use a sua fé aí. A oração do justo pode muito em sua eficácia, em seu efeito. Eu quero orar com você nesse instante. Domingo o pastor Ivaldo mostrou uma relação imensa de nomes. E os nomes não param de chegar, são muitos nomes. São nomes e nomes. Eu participo de um grupo de oração onde um amigo que nós estávamos orando pela esposa, ela se recuperou e ele manteve o grupo. Todos os dias são nomes e nomes chegando também. Nosso grupo de senhoras são nomes e nomes que chegam todos os dias. Para os pastores, nomes e nomes que vão aumentando e vão chegando. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos guarde, no nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, e agora existe um exército, como disse o filho da Cida, o Tiago, quando mandou um áudio para minha irmã, pastora Cátia. Um exército que ora, um exército de anjos do Senhor que buscam a Tua presença. E nós estamos apresentando a vida desses amados que eu citei, o Caio, o Elmo, os médicos que cuidam do Elmo, a Cida, a Elaine, enfim, todos eles que eu citei, a todos. Nessa noite em especial nós queremos apresentá-los diante da Tua presença, pedindo que o Senhor coloque as Tuas mãos, pedindo que o Senhor haja com um milagre, pedindo que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder. É só o Senhor que pode. Situações que nós não podemos fazer, é só o Senhor que pode fazer, e nós declaramos que confiamos em Ti, Senhor. Eu oro também por todos aqueles que estão enlutados, a Elaine que sepultou a Wanda, o Almir que sepultou seu papai, e tanto outros irmãos, Senhor Jesus, a Sara, a Jussara, que sepultaram o Cosme. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Tu és o Deus, como no texto de hoje, esse último texto que eu li, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que é o Deus de toda consolação, que nos consola para que a gente possa ser consolado nessas tribulações, para consolar outras pessoas. Espírito Santo de Deus, esteja com a gente, esteja com essas pessoas, esteja conosco, tem misericórdia de nós, nos guarde, Senhor. Olha para nós, olha para esse mundo, Senhor Jesus, entra com poder, com providência. Só o Senhor quem pode fazer, só o Senhor quem pode realizar. Os dias são dias difíceis, mas que jamais a gente possa duvidar do Teu controle, duvidar que o Senhor se importa com a gente, duvidar que o Senhor não está conosco. Não, o Senhor jamais nos abandona. Que o Teu bom Espírito esteja com a gente
frente, que o Teu bom Espírito nos guarde. Senhor, nós oramos por todas estas pessoas e mais outros nomes que nós estamos apresentando em oração, tantos nomes que nós oramos, tantos nomes. Senhor, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor e ministra cura, ministra consolo sobre essas vidas, em nome de Jesus, Pai. Agora eu te peço, nos dê uma noite de bênção, nos dê uma noite de paz, nos guarde e nos livre de todo o mal. É a minha oração, no nome do Senhor Jesus, te agradecendo por todas as coisas. Amém e amém. E que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.